Olá, eu sou Liz Kimura, especialista numa técnica poderosa chamada mapas mentais e me profissionalizei há 20 anos atrás. E durante esta semana estou realizando a Semana dos Mapas Mentais com convidados. Então, todos os dias, 2 vezes por dia, às 14 horas e às 20, temos uma live aqui, um compromisso através do Instagram, e a minha convidada de hoje é a Lela Mello. É uma pessoa incrível. Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu ver. Vamos colocar o tema aqui e fixar o comentário. Vamos lá. Colar. 1, 2, 3. Tentando de novo. Aqui, opa. Apertei o botão, eu costumo dizer que eu adoro tecnologia quando funciona. Pronto, agora deu certo. E como vai? Sejam todos bem-vindos. Agora sim. Olha só, meu querido do Ricardo também entrou. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqui, vamos ver. A Lela deve entrar a qualquer momento. Ah, não, ela já está aqui. Olha só. Convidando a Lela para dividir a tela comigo. E aí, minha japa? Tudo bem? Tudo e você? Tudo em ordem. Nossa, Como estamos de tecnologia? Essa semana está muito corrida. Gente, eu estou assim mega cansada. Eu tô vendo, a gente não conseguiu conversar um minuto. Para vocês verem, aqui não tem nada programado. Estamos simplesmente deixando o universo fluir. Gente, fala sério, ela me convida para fazer a live e não aparece. Aparece só agora, às 20 horas. Tá bom meu som, Liz? Tá bom. Tá tranquilo. Eu tô com um pouco de eco no meu. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu tô ouvindo a minha voz. Você tá ouvindo a sua voz? Eu já participei de uma live assim. E aí fica estranho, né? Porque você tem que se concentrar no que você tá falando. Você não quer me chamar de novo para ver se passa? Isso, boa ideia. Então deixa eu fechar. E aí... Ups. E eu vou chamar a Lela novamente. Isso é. A Lela também comentou que tá com eco. A minha voz também tá com eco? Era só o dela? Contem para mim. E eu quero aproveitar e perguntar, de que cidade vocês falam? É o Bazar Fone. Então, eu também acho melhor usar fone. Às vezes, o que já me falaram é que o fone, como fala, encosta na roupa e traz ruído. Eu estou em 2 lugares? Não, eu estava perguntando em que lugar que vocês estão. Eu falo de São Paulo. E vocês falam de que cidade? Vamos chamar a Lela novamente e ver se agora vai dar certo. Ai, gratidão pelo retorno. Que bom. Vamos ver se agora o áudio da Lela fica bom. Opa! A Kátia de Florianópolis, seja bem-vinda. E aí, fala um pouquinho. Eu fui buscar o fone que eu escutei você falando, deixa eu pôr aqui, peraí. Entendi. As outras que eu fiz sem fone. Então, eu não sei se esse horário, que é um horário mais concorrido, que a internet fica assim, né, bombando, se isso influencia. Uau! Temos Vai Correr Vivi. Ela é originalmente de Sampa City, de São Paulo, mas mora em Montreal, no Canadá. Uau! Olha, tudo a galera do mapa mental aí, né? Não adiantou nada o fone, tá dando eco mesmo, mas continua dando eco? Não te incomoda? Porque eu não tô ouvindo esse seu eco. Você só incomoda a mim, tá tudo certo. Você não tem outro aparelho que esteja conectado aí?
É só Tem. esse? Ah, vou testar outro. Será? Não, não é isso. Deixa eu ver. Alguém tá me perguntando, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, eu tenho dois celulares, mas não é isso, eu acho. Eu posso Não testar é isso, não é que os dois estão Não. conectados, é só um. Vambora, Liz. Vamos bater papo. Porque eu tô com Ok, saudade vamos de lá. você. Ai, eu também, nossa, morrendo. Tanto é que quando eu finalmente criei o post, né, eu tenho feito assim uma espécie de um histórico de como eu conheci a pessoa, eu vou procurando fotografias, posts que nós fizemos, né, coisas que fizemos juntas, assim, eu falei, ai, em japonês tem uma expressão que fala Natsukashi, falei, ai, que saudades. Eu vi que você postou umas coisas gostosas aí, antigas, dos nossos encontros, né? A japa que Nossa, mais a japa que aprende mais rápido no mundo. Eu ensinava, no dia seguinte me ligava, já pratiquei! Nossa, funciona! Nossa, mas eu fiquei impressionada. Em novembro de 2000, ou melhor, isso mesmo, foi novembro de 2013, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu tava assim, bombando no trabalho, finalmente meu trabalho estava acontecendo. E aí eu conversei com o meu médico, né? Falei assim, a gente não pode deixar essa cirurgia para janeiro, porque eu tô trabalhando tanto agora que essa cirurgia ia me atrapalhar. Ele, não. Ah, e aí eu fui para uma terapeuta holística que ela falou que era um chamado para a espiritualidade. Mas quando você ainda não é desperto, né? Você ainda não despertou para a espiritualidade, você ainda não começou a expandir a sua espiritualidade, é muito estranho porque você não sente falta de uma coisa que você nem Não sabe o que percebe, é. não sabe o que é. Então eu fiquei meio assim. Né? E quando nós nos conhecemos, nossa, eu falei, Agora fez A sentido. Lela tem um monte de respostas para as perguntas que eu fazia. Eu falei, eu vou grudar nela, eu quero conhecer mais sobre o assunto. Então, eu vou assim, eu já estou meio que cortando a sequência das coisas, né? Eu fiz uma breve descrição lá no post, tanto é que eu postei aquele mapa mental sobre a sua palestra, né? Sobre autoconhecimento, e gerou um monte de perguntas, de curiosidades. Então, antes que a gente entre no assunto propriamente dito, eu quero agradecer imensamente, Lela, por aceitar esse Eu que convite. agradeço, é uma honra. E conta um pouquinho para minha audiência quem é a Lela Mello, porque assim, ela não é Adriana, tá bom? Ela é Daniela. Gente, Não sei de onde eu tirei a Adriana. Eu devo ter algum problema de dicção, porque várias vezes que eu falo Daniela, as pessoas falam Adriana, eu falo, caramba, né? Acho que eu tenho cara de Adriana também, porque não é a primeira que escreve. Jura? Mas, Nossa. na verdade, eu sou Lela desde que eu nasci. Acho que eu falava o meu nome como Lela, ficou Lela, e é Lela até hoje. Eu já me adaptei agora com o meu Lela. Ok. Então, assim, vou falar um pouquinho já focado no mundo do autoconhecimento, né? E da espiritualidade, que é o que a gente mais conversou. Então, eu acho que isso é uma busca de todos nós, né? Uma busca eterna, que alguns têm a oportunidade, às vezes, na própria família, de aprender, né? Coisas. E outros vão para religiões, para cursos, formações, terapias holísticas. E eu fui indo e fui me descobrindo, né? E eu percebi que o autoconhecimento é o caminho da nossa vida. Quanto mais a gente se conhece, mais feliz a gente fica, menos a gente sofre, né? E existem muitos caminhos. Então, o que eu conversei com a Lisa aí desse nosso mapa aí é que tem uma meia dúzia de caminhos fantásticos. E que quanto mais você vai... Todos são infinitos, eu falo, né, Liz? Porque não tem fim. Nenhum dos caminhos que você escolhe tem fim. Nós somos infinitos, né? E quanto mais a gente se conhece, você falou que como que eu vou saber o que é espiritualidade, né, se eu não estou desperta. E é mais ou menos isso. E quando a gente começa a ganhar consciência das coisas, e principalmente quem nós somos, tudo vai aparecendo, né? As coisas vão acontecendo para você entender, né, sua essência. Entendi. Lela, desculpa te interromper, mas parece que está dando muito eco.
Então, o que que eu vou Tá. sugerir? Vamos fechar essa live e eu abro ela novamente. Eu vou, E aí deixa vamos ver só eu sair e fazer um teste com uma outra coisa aqui, tá? Só eu Tá sair, bom. você não precisa fechar. Ah, tá bom, ok. Então, enquanto a Lela volta, eu quero agradecer. Nossa, olha só, temos aqui o nosso querido Gustavo Chicarino, que fez a live comigo ontem. Gratidão imensa. Foi assim, recebi vários comentários que o pessoal adorou. Vamos ver, a Lela saiu um instantinho para a gente poder fazer aí um teste e ver se as coisas melhoram, né? A Vivi comenta, e eu quero grudar nessas duas maravilhosas mulheres. Mas olha, eu ainda sou assim uma mini aprendiz aqui gatinhando, buscando alternativas. Acho que todos nós, né, temos esse questionamento, né? Por que que a gente existe? De onde viemos? Para onde nós fomos? Qual que é o nosso propósito de vida? Né? O que que a gente veio fazer aqui? E ao longo da minha vida eu percebo que tem coisas que se repetiam. Eu falei, gente, não acredito que eu estou passando por isso de novo. Aí quando eu era mais nova, eu percebia que eu falei, tem alguma coisa que eu não aprendi disso. Por isso que aquilo, tipo, aquela mesma configuração acontecia novamente. Falei, gente, não é possível, né? Então, e eu lembro no filme Matrix, que como chama, o protagonista, ele encontra com uma família de parece assim, né? Uma família indiana dentro do metrô. E, tipo, a princípio, cada um né, o casal, eles são um software e eles conseguiram, tipo, trazer um softwarezinho. E aí, fala um pouquinho, vamos ver se agora seu áudio melhorou. Vê se deu certo agora. Conta pra Ixi, tá gente. com eco ainda. Tá com eco? Vou trocar de novo aí. Ah, e ok, acho que ela estava tentando trocar a internet. Aqui em casa também, a gente tem o 2.4 e o 5G. Consegue mexer aí e voltar. O que eles falaram, que me chamou a atenção nesse filme do Matrix, é uma definição de karma, que aí, eu não lembro se foi no próprio filme ou depois eu saí investigando, né? Que karma é você viver as consequências de uma decisão tomada, mesmo que essa decisão não tenha sido tomada por você. Ok. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Mas continua com eco, gente. Olha, eu já fiz outras, não tava. E o pessoal tá ouvindo com eco, né? Por isso que eu estou pensando, acho que a gente podia derrubar essa live. Será que não é o seu microfone, Liz, que ele tá perguntando que tá aberto? Deixa eu ver, porque eu tô de fone de ouvido. Então, o seu som tá entrando para mim aqui. Se eu tivesse sem o fone, aí sim poderia ser uma. Deve ter dois microfones ligados. Eu não estou. Porque eu só tô com esse daqui do fone de ouvido. Olha. E aí? Vamos ver. No micro eu vou também. tirar o meu fone. Eu não tô. Você tá com o notebook? Eu tô. Não dá, né? Nem dá com o note. Meu note tá desligado. Então, e o meu note tá sem áudio aqui. E, por exemplo, eu tirei o meu microfone. Será que isso melhorou? Deixa eu ver. Ai, agora melhorou. Então era o meu fone. Descobrimos. E eu aqui que nem doida, já troquei de internet, já troquei de telefone, usei até o telefone da empresa até. Ai, que bom, porque realmente... Que bom, eu já tinha feito outras lives, não tinha dado isso. Eu falei, ai, que bom que deu certo. Não, a única coisa que eu estava comentando é essa definição sobre... Definição, né? Um conceito, acho que é definição, né? De que karma é você viver as consequências de uma decisão tomada, mesmo que essa decisão não tenha sido tomada por você. Né? Então, é você viver essas consequências de uma decisão tomada, que eles falam que, por exemplo, tem países que as mulheres são proibidas de
estudar, dirigir, né? Tem várias coisas, então, elas sofrem essas consequências dessa decisão. Posso fazer uma correção já? Uma correção minha, né? Da minha visão. Estou aqui para Eu, aprender. eu sou da minha crença, a gente que escolhe tudo, mas como um espírito imortal, né? Então, assim, a gente não tem consciência, lógico, ninguém escolhe, escolhi nascer num país, a gente fala em consciência, mas a gente escolheu sim, né? E esse karma, na verdade, são desequilíbrios de outras vidas que a gente veio harmonizar nessa, que é o que eu acredito, né? E então a gente, na verdade, o autoconhecimento faz você se responsabilizar por 100% de tudo. Começa aí, já falamos disso, hein, Japa? A Japa sempre quer se esquivar aí. Não, mas a culpa é do país, não é, não. Até onde a gente nasce, onde a gente vai morar, com quem são nossos pais, nossos filhos, é tudo uma pré-escolha que está no nosso inconsciente. Por isso que o trabalho do autoconhecimento é justamente trazer do inconsciente o máximo de coisas que está lá. Imagina que é infinito o que tem lá para consciência, né? Então, todos esses porquês que você está falando aí, né? Por que que isso acontece comigo? Eu vi você falando quando eu estava offline que as coisas se repetem. E a gente tende a dizer, no mundo da espiritualidade, que o karma é temático. Ele é um só, mas ele te persegue. Ele é temático. Então, se eu trouxe um karma do controle, do poder, ele vai se manifestar de diversas formas nessa vida para mim. Tá? Então, meu pai exerce poder e eu também quero exercer poder. Aí eu arrumo alguém que exerce poder, meu chefe exerce poder. Aí o poder fica como um tema do karma atual, né? Pra eu, a cara da minha Japa, adoro as caras dela. Fica como tema do meu karma. E tem diversos temas, né? Então, a gente tem que descobrir qual é a temática que a gente tá vivendo aqui, que a gente não aprendeu ainda, que acontece toda vez, né? Repetidamente. É fácil, não é difícil descobrir. É só a gente estar desperta, é só a gente prestar atenção na gente. Entendi. Puxa, porque eu recebi indicação para um tratamento quântico multidimensional. Então, o que eu entendi é que nem aquele Doutor Estranho, né? Que a gente se divide, né? Então, várias versões vão para diferentes lugares tipo, a nossa energia também acaba diminuindo porque a gente tá muito dividido. Então, tipo, traz todas as versões de Liz, coloca aqui de volta, dá uma centrada, né? E o relatório que eu recebi era, por exemplo, lugares que eu já reencarnei, né? Eu falei, jura? Poxa, realmente, diz que quando a gente nasce, você apaga, né? Então, assim, eu esqueci, porque eu não tenho, assim, nenhuma lembrança aí, apesar de que eu recebi indicação para assistir um filme chamado Minha Vida em Outra Vida. E, assim, tá no Google, gratuito, e é uma mulher norte-americana que ela tem, como chama? Daydreaming. Tipo, ela tá acordada, tá né? Tipo, não tá dormindo e tipo, vem flashes de memórias de uma vida passada. E ela tipo, tem a habilidade de desenhar, então ela desenha o mapa dessa cidade que ela, tipo, estava morando, que ela era casada, que ela tinha filhos, não sei o quê. E aí, quando mostraram o mapa, ela, tipo, meio que intuitivamente, ela falou assim, é aqui, né? O lugar, lá em Irlanda. E quando ela pediu o mapa dessa cidade, não é que o que ela desenhou, tipo, é cópia autenticada do mapa da cidade. Então, ela acaba indo até lá para poder resgatar tudo isso e, hora que as coisas se harmonizam, ela também se tranquiliza. Né? Então... Aí, de novo, é a hora que ela ganha consciência, quando você ganha a consciência de algo, do porquê, né? E quem acredita em outras vidas fica até mais fácil, né? Porque às vezes você fala, gente, mas eu tenho certeza que nessa vida eu fui boa com essa pessoa, porque essa pessoa, gente, mas é que é muitas vidas, né? É tudo, tem muita coisa pra gente harmonizar, né?
Mas quando a gente toma consciência, essas técnicas mesmo que a gente conversa, Liz, é para isso, regressão, né? Às vezes hipnose, você acessa coisas do seu inconsciente que pode estar nessa existência ou em outras, né? E eu acredito, o Doutor Estranho é incrível. Você falou de Doutor Estranho já trabalha com várias dimensões, várias partes, nossa, né? E eu acredito muito que esses filmes, eles são muito reais, assim, a pessoa, ela canaliza, né, de outras dimensões esses filmes que a gente acha que é tudo ficção, mas de ficção não tem nada, né? Tem muita realidade nele. E daí as coisas vão acontecendo, você fala, gente, nossa, é bem por aí mesmo. Tanto é que a gente percebe, né, que sabe quando as portas vão se fechando? Aí você fala, até que ponto é o universo falando que ó, o caminho não é por aí? Aí eu fico, até que ponto eu tenho que ser perseverante para seguir tentando? São, às vezes, uma sutil diferença que realmente é um trabalho que você vai investigando e pelo que eu tenho lido, né, de vários diferentes canais, assim, a meditação é fundamental, né? A gente tem que aprender a meditar. A meditação é o caminho que a gente mais recomenda, porque é o mais. Depende só de você, né? Você conseguir ficar um tempo com você mesmo, e fazer isso com uma prática constante também, não dá para fazer, né? Sem constância, você vai acessar coisas do inconsciente, inevitavelmente, e vai trazendo para a consciência. Às vezes parece até que você. Não, é coisas da minha cabeça. Esse coisas da sua cabeça é do inconsciente, né? A gente acha que a gente está fantasiando, não, está trazendo, está entendendo, né? Que como a gente funciona. E claro, a gente veio falar de autoconhecimento, existem muitas técnicas que facilitam você se descobrir, né? A gente falou bastante de enneagrama, que nossa, para mim é uma das ferramentas mais incríveis para você descobrir como você funciona, né? Como é a sua personalidade, como que é esse software que você instalou aí na sua infância para você reagir a tantas coisas, porque essas reações que a gente fala é tudo inconsciente. Então a gente também não entende por que faz algumas coisas. E aí, se você começa a entender, você consegue, né? Você consegue, obviamente, liderar os seus eus. A sua consciência, lidera o seu inconsciente. E esse é o trabalho do autoconhecimento. A gente não se deixar levar sem saber por quê, né? Fazer no automático, né? Esse inconsciente. Nossa, eu vi que entrou a minha querida André Samuel. Eu ainda não tenho nem certeza se eu tô pronunciando. Entrou uns melos aqui, né? Minha mãe. Então, André. Gratidão a presença de todos. Eu quero fazer uma live também com a queridíssima André, que ela é francesa e cresceu no Brasil. E nós já ministramos um workshop juntas há vários anos atrás sobre autoconhecimento com o olhar dos mapas mentais e a psicossíntese. Então, ó, convite aqui oficial feito, e aí depois a gente conta mais. As minhas palestras estão todos no formato de mapa mental, né? Você que me ajudou a fazer o primeiro, aí desde ali, nossa, fica muito mais fácil, né? Eu sei que a gente está falando de mapa mental, aí é incrível como facilita tudo, né? Para você poder dar uma palestra. Eu só uso isso agora. Nossa, ó, você falou em palestra, que acabou de entrar foi a Lena Souza, que é uma palestrante incrível. Ela é campeã mundial, campeã internacional de oratória por uma organização que eu também fiz parte, chamada JCI, Junior Chamber International. E se vocês procurarem por Lena Souza, tem um TEDx dela, falando dessa experiência. Nós também faremos coisas juntas. Tem muita coisa aí para acontecer. Estou vendo a Lena Souza aqui. Seja bem-vinda. Olha ela. Seja bem-vinda, querida. E é incrível como, assim, quando você entra no fluxo, as coisas começam a acontecer. Sabe essa questão do universo conspirando a favor? Aí você fala, nossa... Então, poxa, então acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Mas, por exemplo, me conta, por que para você, quando a gente assistiu a sua palestra sobre autoconhecimento, falando do seu programa, né, de autoconhecimento na trilha da Lela,
né? Dessa sua Na própria na busca. época foi a minha busca, né? Uhum. Isso. Aí você dividiu. Eu tô até que assim, olhando aqui atrás, que eu tô com o meu mapa mental na tela. Você dividiu em 3 etapas, etapa 1, 2 e 3. A primeira de conceitos básicos, depois de conceitos avançados e práticas, e depois sobre espiritualidade. E dentro do pacote de conceitos básicos, você incluiu a jornada do herói, o eneagrama, psicossomática, a consciência sistêmica, a hipnose e o xamanismo. E por que para você o eneagrama foi um grande assim, tchan? E na verdade todos, Liz. Assim, é que assim, cada um ensina uma coisa e aí, como a gente falou no início da live, quando você coloca em prática, porque a teoria é uma coisa, existe, né, a gente aprende o tempo todo, todos os dias. Mas a hora que você coloca em prática algum conceito que você ali, a hora que está escutando, que é o que é a nossa intenção aqui com essa live, e você fala assim, faz sentido para mim isso, né? Porque tem que ressoar. Quantas vezes a gente não escuta coisas que você fala, não faz sentido e tudo bem, né? Porque a gente tem que ir pelo nosso coração, pelo nosso eu. A hora que... Então, assim, todas essas 5 aí que você citou, eu aprendi coisas incríveis que eu pratiquei e que funcionou, né? Você é testemunha da parte da psicossomática. Então, assim, é um estudo que trouxe, que é muito antigo e a gente quase não se fala em psicossomática, a gente fala só, né, na medicina tradicional, na alopatia. E quando eu comprei, quando eu fiz a formação e depois a gente tem os livros, né, Liz, até hoje, e aí você lê aquilo com consciência, aí, ó, vamos fazer propaganda porque vale muito a pena, gente. Isso aí é livro de cabeceira. É o livro de cura. Etiquetado. Olha, porque realmente chegar e falar, ai meu Deus, eu tô com alguma coisa no olho. Aí você vai, olho, direito, esquerdo. Não, eu não acredito. Tá Ô, Liz, a gente tem várias histórias para falar de psicossomática, né? Muitas. Bom, eu tenho as minhas, vou falar muito rápido. Então, assim, você faz há 6, 7 anos eu fiz essa formação, né? E, gente, eu nunca mais fiquei doente, né? Eu não vou no hospital. Eu passei o meu plano top para menos, porque eu falava, não vou pagar tudo isso que eu já entendi como funciona as doenças. Ela só chega no corpo físico no final. Ela começa nos meus pensamentos, nas minhas emoções, até chegar no físico. Tem um caminho que, do nível de consciência que eu tô hoje, de tanto estudo, eu consigo me precaver, né? E até quando eu pegava alguma coisa, eu já vou passar o nome do livro. E até quando eu pegava alguma... sei lá, que nem você pegou o terçol. Eu falei, eu já tive terçol. Lembra quando você teve o terçol? É isso. Faz isso, que amanhã você não vai ter nada. Aí a Alice me ligou no dia seguinte, sumiu o terçol. Eu lembro direitinho. Coisas assim. Linguagem do corpo, da Cristina Cairo. Cristina Cairo é especialista em psicossomática. Minha professora, que eu adoro. Podem segui-la aí. Linguagem do Corpo é o site dela, .com.br. Ela tem 3 volumes, tem todas as doenças que vocês imaginam lá. Esse volume 1 é novo. Ela até reescreveu, acho que foi 2018, 2019, super recente, que vai atualizando, né? Porque não para de aparecer doença, né? O povo cria doença com o nosso inconsciente coletivo, a gente cria doenças, cria tudo, né? E aí... A gente estava falando das nossas, né? Eu falei do terçol, porque até quando eu pegava alguma coisa, eu falava, não é possível que eu tô com isso. E ela batia com o que eu estava passando. E assim, não vou no médico, né? No último caso, mas eu falei, Liz, não vai no médico, eles vão te dar uma semana de atestado, você não vai poder trabalhar, faz isso, e me conta amanhã. Né? Ela tirou foto do olho inchado, no dia seguinte ela tirou foto e não tinha nada. Ela, é um milagre! É essa sensação que a gente tem que... Gente, isso é um milagre. Como pode uma coisa dessa? Então, entender, né, como que essa linguagem aí do corpo, porque o corpo está falando conosco, né? E a gente que não dá ouvidos e adoece. Fala o tempo todo. E assim, o poder de cura tá dentro da gente, né? Mesmo quando a gente vai num médico, o que você faz ali é dar o seu poder pro médico. Porque se você também falar, esse médico não vai me curar, ele não vai te curar. Pode ser o melhor médico do mundo. Mas se você falar, não, esse médico vai me curar, ele vai te curar, porque você que determinou. Então, mesmo a gente, se a gente falar, não, eu tenho uma história super recente, minha mãe acho que tá aqui online, a gente foi passar o carnaval na praia, veio aquela onda gigante lá,
atropelou todos nós, a cadeira, tudo bem pra cima do meu pé. Meu pé ficou desse tamanho, cadeira de roda. Saí do hotel, eu tava no Hotel Casa Grande com a minha família. Saí do hotel de cadeira de roda, tal, inconformada. E eu fui, tipo, dei mau jeito e a cadeira bateu, que eu tava preocupada com a minha mãe que tava sentada em uma ondona, né? Isso agora, super recente. Aí cheguei em casa sem conseguir andar, sem pisar, e fui dormir. E não fiz nada ainda, não tinha lido o livro, nada. Aí acordei uma dor, eu falei, não é possível. E era aniversário do meu irmão, do Ricardo, que deve estar aqui também. Aí era um almoço lá no shopping, Cidade Jardim, toda. Eu falei, não, eu vou andando pra lá. Fui pro meu espaço de meditação, li o livro, entendi, fiz toda uma visualização do meu, no lugar que estava inchado, dele desinchando, sumindo tudo, das células se recompondo. Fiquei lá uns 20 minutos. A hora que eu abri os olhos, não tinha nada. Eu saí andando, assim, eu falei, nossa, contei pra eles, fiz um texto no WhatsApp. E falei, gente, eu vou andando para o aniversário. Não, é uma coisa muito, muito legal, porque que a gente quer passar para os outros, eu passo para os meus clientes, justamente porque funciona. Porque é a gente que tem esse poder, né? Não é o outro, é nosso esse poder, né? E o livro ajuda você a entender por que manifestou no corpo físico. Por que você atraiu uma situação da cadeira bater naquele tornozelo esquerdo? Por que você quebrou o braço direito? Por que você tá com o terçol no olho direito, né? Alguém perguntou da mama aqui, Liz. Depois a gente vai falar do seu câncer de mama. Quando você leu, eu lembro dos seus olhos, assim, eu falei, gente... Ela falou, porque eu não soube disso, né? Você falou na hora. É exatamente o que aconteceu comigo. Parecia que estava falando para você aquele texto, né? Impressionante. Impressionante. É algo assim que você fica... Fala, meu Deus. E eu lembro que o primeiro item que você falou foi a jornada do herói. Aí quando você falou de Joseph Campbell, eu lembro que eu tinha um livro de capa preta grande falando sobre mitologia. Que isso deve ter sido dado, eu acho que no ginásio ainda, não lembro. Eu sei que eu tinha aquele livro, mas eu não sei onde foi parar esse livro, eu queria muito ter eu tenho um aqui encontrado. do meu Mas, de qualquer ladinho. forma, eu falei, temos internet, né? Aí eu comecei a fazer uma investigação, encontrei uma daquelas pessoas que fazem resenha de livro. Eu não lembro Sim. agora o nome da mocinha, mas é uma mocinha muito jovem, sabe? Em poucos minutos eu tive uma visão do todo. Aí eu continuei procurando, encontrei a Nova Acrópole. Nossa, virei mega fã da professora Lúcia Helena Galvão, Eu da lembro. Nova Acrópole, que é uma ONG aí sobre filosofia, voluntariado internacional. E a professora Lúcia Helena Galvão fez várias lives com tipo, o Rossandro Klinge, assim, eu falei, meu Deus do céu, assim, sabe? Eu falei, nossa, é muito bacana. E ela pega, pelo que eu entendi na época, eles se reúnem em algum espaço físico, escolhem um livro e fazem uma leitura, uma releitura conjunta. E normalmente, assim, é um encontro de aproximadamente 1 hora e um livro. E no caso do livro, né, o Herói de Mil Faces, né, que é o Sim. título original do livro, ela fez 8 encontros. Foram mais de 8 horas de gravação. Isso porque, assim, era só... Isso é meio que um resumo do livro, né? Eu já assisti esse aí. Tem o Poder do Mito e o Herói de Mil Faces, né? Que são os dois famosos da Jornada do Herói. Então, o Poder do Mito eu ainda não assisti. Foi essa da Jornada do Herói, de, sabe? A gente, e o que eu mais amei é que esse livro todo, né? O Herói de Mil Faces, você consegue resumir numa única palavra-chave. Monomito. Eu falei assim, eu posso dar uma introduçãozinha para quem não conhece a Jornada do Herói? Deixa eu ver o que me perguntaram. Aproveitando o momento que estamos passando, você acredita que ter ou não Covid entra nesse contexto? Ah, sim. Eu até falei numa live sobre o Covid, não só o Covid, como todos os vírus e bactérias em geral. E a minha crença é que, assim, a gente atrai esse tipo de bactéria e vírus quando a gente dá muita importância para o externo, né? Quando a gente está muito fora de nós e está muito para o externo, aí o externo fica maior que a gente e aí ele invade, né, o nosso corpo. Se a gente tem muita
conexão, né, com nós mesmos e com nossa divindade, com nosso poder, a gente cria uma proteção energética que nada entra. Nada entra. Assim, eu não peguei o Covid, lá em casa acho que meu irmão e minha cunhada até agora, mas eu também não pego nem gripe, que né, normal, assim, eu acho que tem muito a ver, sim, com toda essa parte espiritual, de proteção, de energia e de crenças. Eu falo assim, quando a gente tá com medo, a gente é por energia, né? As energias estão aí, elas se atraem, não tem como, né? Tudo é energia. Então, o medo também vai fazer entrar um corpo estranho, né? Que é se a gente der poder para fora, já era. Tem que fazer muito trabalho de autoconhecimento para se empoderar da nossa divindade. E eu queria ver se posso fazer uma introduçãozinha da jornada do herói. Por favor. Né? E depois que você contasse do jogo do herói também, que eu já joguei e achei impressionante. Eu vou falar bem rapidinho para quem, né, não conhece aí. Então, Joseph Campbell que criou, né, a jornada do herói, e especialista em mitologia, como você falou. E ele viu uma coisa, né, que ele analisou na vida, que a vida é cíclica. Isso a gente sabe, né? Que a gente não tem uma constância, nem por mais que a gente queira, né? Não existe, né? Tudo é cíclico. Então, ele dividiu a jornada do herói em 2 mundos. Então, ele colocou o mundo conhecido e o mundo desconhecido. Dividiu, né? Mundo conhecido e mundo desconhecido. E ele diz que a nossa vida toda é feita de jornadas, e ele chama de jornadas de aventura. Por que jornadas de aventura? Ele troca a palavra medo por aventura, que é uma coisa que eu pratico também. Toda vez que eu tô com medo de alguma coisa, eu falo, isso é uma aventura. Porque, né, tudo que é desconhecido gera medo. E se você colocar como uma aventura, o próprio cérebro físico, que é quem comanda os outros corpos aqui, ele já muda de configuração e você consegue até encarar de uma forma diferente, né? Então, as jornadas de aventura, né, elas têm as etapas. Então, o que acontece? A gente começa no mundo conhecido, na zona de conforto. Ele chama de status quo. Então, essa zona de conforto, ele fala assim, quando você estiver nela, e aqui, né, a gente tem aí umas 20 pessoas online, que se pega alguma área da sua vida que você sinta que você está na zona de conforto, não é tão fácil, né, ele estar na zona de conforto, mas existe, às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes financeiramente, às vezes, né, tem ele fala assim, aproveita, porque vai acabar. Você não fica na zona de conforto por muito tempo, logo vai vir a segunda etapa do ciclo, que é um chamado. Né? E esse chamado, que a gente já ouviu falar tanto popularmente, é um chamado, realmente é um chamado do universo, que se você está desperto, você percebe no primeiro chamado. Só que como a gente, 99% de nós aqui não somos despertos, né? A gente está dormindo, a gente não presta atenção nos sinais, né? E aí vai vindo uma coisa, 2, 3, 4, aí a gente fala aquela famosa frase de, quando acontece uma coisa, acontece tudo. Né? Mas não é, que você que não tá prestando atenção. Era para acontecer uma e você já fala, já entendi, vai mudar, vou sair da zona de conforto para outro status, né? Para outra etapa. Mas não, a gente fica preso, né? Querendo ficar ali na zona de conforto e os chamados vão vindo. E a gente, como ser humano, recusa o chamado, que é a terceira etapa do ciclo, né? A gente chama recusa do chamado. Então, se acontece alguma coisa, você automaticamente pensa alguma coisa positiva, sei lá, meu chefe é mandado embora, aí é um chamado, vai mudar tudo. Seu chefe é mandado embora, vai mudar tudo na sua vida. Você sai da zona de conforto, daquele chefe que já te conhece, do trabalho que ele já conhece, né? Da certeza do salário no mês, e da certeza do emprego, você sai, acabou todo, acabou a zona de conforto, né? Aí o seu chefe manda embora, mas você fala assim, tudo bem, vai vir outro. Tudo bem, antes ele do que eu, né? A gente fala sempre alguma coisa para recusar o chamado. E aí a gente entra na quarta etapa, mas ainda dentro do mundo conhecido, que chama crise existencial. Por que nós, seres humanos, vivemos em crise existencial? Porque a gente fica com medo do desconhecido.
E desconhecido, gente, é desconhecido. A gente tem que passar, é cíclico, né? A jornada é cíclica, a gente vai passar pelo mundo desconhecido. Então, quanto mais a gente entender como funciona a jornada do herói, você consegue saber em qual ciclo em qual etapa você está do ciclo, você já se prepara e vem o famoso aceita que dói menos, né? Porque daí você passa para o mundo desconhecido pelo amor e não pela dor, que é a consciência da jornada do herói, o conhecer a jornada do herói. A gente fala que o presente que a jornada do herói dá é transitar, né, do mundo conhecido para o mundo desconhecido, é fazer essa travessia com amor. E não precisa sofrer, não precisa ser pela dor. Lógico que é difícil. A maioria de nós sofre numa mudança, né? E aí a primeira etapa já no mundo desconhecido é a porta da caverna. Então a gente não enxerga. Se eu pegar esse caso aí do trabalho, você fica ali na crise, você prefere ficar com um chefe que está te tratando mal, você tá insegura, você começa a atrasar os relatórios, começa a chegar, fica doente e tal, mas você fica preso ali até você ser mandado embora pela dor, né? Até, sei lá, acontecer alguma coisa que é para você ir para o mundo desconhecido pela dor, do que fazer tudo com amor que dá para fazer. Ir lá, conversar com ele. Sei que você é novo, não me conhece, tem alguma coisa que possa ajudar. Não sei se você tem intenção de ficar comigo, mas eu sei que mudanças estão vindo na minha vida. Eu quero esse mundo desconhecido que me espera. Eu quero fazer uma travessia tranquila. Tudo isso é possível com consciência, né? Então, a jornada do herói ensina isso. E aí, depois que você está na porta da caverna, o Campbell fala assim, entra na caverna, porque toda caverna tem coisa boa e ruim. Não existe ciclos que só tenha coisa ruim, nem só coisa boas. Todos os ciclos da nossa vida vão ter as duas coisas, né? Porque nós vivemos num mundo dual, onde existem os dois lados. E aí, para fechar, ele fala que todo ciclo traz um presente, traz uma coisa muito boa. E você tem que, então, identificar o que é esse ciclo, o que é essa jornada te trouxe. Que isso que ele trouxe de melhor, de presente, né? Às vezes uma viagem, um casamento, um trabalho... Tudo isso tem algo bom. Nesse trabalho eu aprendi idioma, nesse outro trabalho eu aprendi tudo de finanças, nesse casamento eu tive um filho, nesse outro casamento eu ganhei um melhor amigo. Sempre tem alguma coisa que vai fazer parte da sua missão. Então isso que é legal da jornada do herói. Você vai compondo coisas, os presentes que a vida dá, né? Com o que você veio fazer. Então eu acho que a jornada do herói é um dos caminhos do autoconhecimento que é muito, muito, muito gratificante. E como que aquele jogo do herói, que é, né, um tabuleiro, que a gente joga dados e tem peças e a gente caminha. Muito legal, né? Então assim, hoje em dia, eu, além das palestras, só faço a facilitação do jogo do herói, onde tanto a gente joga em grupo, até 4 pessoas, ou individual, né? Acho que a Cris fez em dupla, né? Sim. Eu não me lembro. Não, você fez sozinha. Você fez sozinha. Sozinha e fiz em 2 etapas. Que você faz muita pergunta já. Você fazia muita pergunta. Teve que fazer um segundo round. Aí a gente traz o maior desafio da vida no momento. Então eu trago lá, o maior desafio da minha vida é esse, né? E aí o jogo vai direcionar para a solução. Como que ele direciona para a solução? Então tem os dados, tem as cartas, tem as casas que a gente cai, tem a minha facilitação, né? E você vai vendo o que você precisa, porque o seu maior desafio está dentro de você, não está fora. Nada está fora, né? Nada está no outro, nada está no país, nada está no governo, nada tá tudo. As circunstâncias que se apresentam ao seu redor faz parte de como você está por dentro. Se você mudar por dentro, as circunstâncias fora vão mudar. Por isso que é tão importante o trabalho do autoconhecimento e o trabalho da autorresponsabilidade que vem junto. Eu acho que essa frase é o autoconhecimento. Eu sou responsável pelas circunstâncias, por tudo que está acontecendo em volta. Então, eu tenho que mudar a minha vibração, né? As minhas coisas. E aí, o jogo vai direcionar, então, para a solução. Você vai entender, a gente fala até do conceito de sombra. Acho que você que falou agora no início. Não sei se foi você que comentou aí alguma coisa. Você falou só de repetição, de karma, né? Mas a sombra é justamente descobrir aquilo em nós, né? Que a gente não está percebendo, que está atrapalhando para vencer esse desafio. Que sempre é algo que a gente acha que a gente não é, que a gente acha que a gente não tem, que a gente acha que não é nosso. E aí a gente vai descobrir no jogo
o que é nosso, que está atrapalhando a gente, que não está atrapalhando, não sei se é a palavra, mas não está permitindo que a gente já vença esse desafio, né? Então é um jogo bem gostoso, é bem lúdico. Você tá fazendo ele online também? Só fiz presencial, tô fazendo presencial com os cuidados. Não consegui adaptar para o online, acho que eu sou muito da energia, né? Eu sou muito do presencial. E eu tô fazendo, né, com os cuidados de máscara, com álcool gel e blá blá blá, e a gente conseguiu adaptar, assim, né? Só individual, não tô fazendo grupo daí. E nem ainda comecei nas empresas de novo, né? Agora que aos pouquinhos a gente vai voltar com as empresas voltando. Mas eu tenho até um modelinho aqui dele, ó. Não sei se dá para ver do jogo, ó. Dá para ver? Ah, olha só. Dá para ver. Então, Deixa eu tirar um pouquinho. Aqui é um tabuleiro do infinito. O tabuleiro do infinito. Texto. Oi? Mostra de novo, porque estava com o texto em cima, não dava para enxergar. E eu queria aproveitar para tirar uma foto. Vamos aproveitar agora e fazer uma foto, tá? Sorriso. Dá para ler? Ah, tá ao contrário, será? Ou tá certo? Então, mas é por causa a câmera, ela acaba invertendo, então o texto sai invertido mesmo. Mas quer que eu tire o jogo? Aqui. X, pode ser, legal. X. Porque... Então, o tabuleiro é do infinito, porque as jornadas são infinitas, nós somos infinitos, né? Tudo é infinito, então, assim, o jogo seria infinito, por isso que a gente traz um desafio para você solucionar ali em meio infinito, e você vai ver que quem quiser praticar, quem quiser participar, vai ver que sai com a solução já do que eu tenho que fazer para vencer, né? Lógico, vai depender sempre da gente, né? E da nossa vontade e da nossa consciência, que é o trabalho aqui, trazer para a consciência. Tudo que traz para a consciência é bom. Até injeção. Se você tem consciência do que você está tomando, é bom. O dura dar injeção em você sem se entender por quê, né? Tudo com consciência é bom. É verdade. Por isso que é aquele negócio de fazer sentido, né? Então, puxa, quando aquilo faz sentido, bacana, né? E, por exemplo, dessa lista, né, original básica, eu já tinha ouvido falar da PNL há muito tempo, né? A programação neurolinguística, que as pessoas são divididas em 3 perfis, né? Os visuais, os auditivos e os sinestésicos, né? E como assim? Eu já tinha investido muito com o mapa mental. Eu falei, gente, eu não vou investir outra grana para estudar essa outra coisa. Não, eu preciso me concentrar no meu mapa mental. E o tempo foi passando. Aí quando eu finalmente fui fazer um teste de PNL, eu falei, não, eu sou visual, ou minimamente sinestésica. Quando o resultado deu auditiva, eu lembro que fiquei um mês em estado de choque. Porque eu falei, é muito legal, né? E aí, assim, como que esse tipo de autoconhecimento é fundamental. Por isso que eu entendo, realmente está lá nos conceitos básicos, você saber qual que é o seu perfil, né? Que apesar de nós sermos os 3, tem um deles que é o principal canal, né? E, por exemplo, agora que eu já tenho essa consciência, eu presto atenção nas coisas e busco verbalizar para que eu possa ouvir e entender. Mas o que eu porque, por exemplo, durante, assim, como fala, muitos anos, eu tenho uma querida amiga aí que eu a considero como minha sócia, que a gente fez, assim, muita coisa juntos, e realmente ela é mega visual. Então, a gente entrou, eu já até contei essa história outras vezes, que nós entramos no auditório, eu falei, nossa, como tá, né? Tá tudo bonito, né? E ela assim, nossa, elas estão lindas, todas uniformizadas, de blusa preta, saia preta, lenço laranja, combinando com a cor das gérberas que estavam decorando o ambiente, e trança embutida. Hã? Aí depois que ela falou, eu comecei a olhar para cada uma, gente, eu não acreditei que a gente bateu o olho, ela conseguiu fazer esse diagnóstico. Então, assim, eu não percebo, para mim, realmente, é o auditivo que tem coisas assim, puxa, assim, aquela goteira não me deixa dormir. Então, tipo, fica plim. Ou então, o relógio. Então, agora você imagina isso na convivência com o outro. Imagina se a gente tivesse na nossa formação como ser humano,
tudo isso nas escolas. A gente saber se nós somos mais auditivos, ou visuais, ou sinestésicos, a gente saber nosso tipo do eneagrama, ou seja, como que a gente funciona, como é nosso software, como que eu reajo às coisas, o que que me motiva, né? Qual que é o meu tipo de personalidade. O próprio astrologia, que é um pouco mais conhecido, as pessoas sabem o signo, ou às vezes o ascendente e tal, mas se a gente aprender sobre isso, imagina que legal saber, né? A nossa essência é isso, mas a gente aparenta ser aquilo, que é, né, o ascendente, as nossas emoções são baseadas na lua. Você fala, meu, é se conhecer de um jeito que ninguém ensina, uma pena. Agora você estava falando sobre PNL, aí você é auditiva, então se eu quero chamar a sua atenção, eu falo assim, Liz, escuta só. Aí o cara do visual, eu falo, veja bem, veja só, veja isso. O outro que é de sinestésico, eu tenho que pegar nele, né? Eu tenho que falar, vem aqui que você tem que... Então, assim, você não sabe o que a pessoa é. E às vezes você acha que ele é igual a você, que esse é o problema maior dos relacionamentos. E a gente acha que o outro, né, reage e é tudo igual. E a gente acaba não entendendo o outro, porque a gente também não entende nem a gente mesmo, né, no geral. Eu queria responder umas perguntas aqui. Você viu, Liz? A Beta perguntou aqui do Jogo do Herói. Beta, eu sou uma das primeiras formandas do Jogo do Herói. Não fui eu que criei, um dos meus amigos, até o Ricardo Ferrer, que desenvolveu junto com outras pessoas. E eu sou uma das primeiras no Brasil aqui, né? Mas ele faz a formação online e depois presencial do jogo. É jogodoherói.com.br, para quem quiser conhecer mais, né, do trabalho dele. E aí alguém falou que deixou os ciclos passarem, né, sem atuar neles de maneira ativa e autorresponsável. Eu também não usaria essa frase para... Nem acho que é isso, porque a gente carregar culpa, essas coisas não faz nem bem para nada, né? Não ajuda em nada. Eu já acho que tudo que acontece é da forma que tem que ser. Do jeito que tinha que ser, exatamente como foi, com consciência ou não, era o que tinha que ter acontecido. Então, aquela empresa, aquele relacionamento, aconteceu o que tinha que ser. O que faz agora a gente ter consciência, o que será que eu tive de bom naquilo? O que eu aprendi naquela empresa? Por que eu caí naquela empresa? Pô, aquela empresa eu aprendi tal coisa, ou eu conheci tal pessoa, ou não sei o que. Então, agora é ligar que nada foi em vão. Nada é por acaso. A gente acha que não está atuando de maneira ativa, mas a gente está, né? A gente está ali participando, a gente que escolheu aquilo, faz parte. Não sei se tem mais alguma pergunta, eu não consigo ver tudo aqui. Então, aqui tem um retângulo com um ponto de interrogação, que se vocês escreverem a sua dúvida nesse ponto de interrogação, eu consigo visualizar, aí eu clico nessa pergunta e ela aparece aqui. Então dá para todo mundo enxergar também. E olha só, alguém aqui, ó. A Vanessa, como participar deste jogo do herói? Eu vou deixar aqui meu contato, né? Se tem o meu site, que é da Estera. Estera é o nome da minha empresa, é uma empresa de autoconhecimento, né? Eu sou a idealizadora, mas nós temos uma equipe embaixo. Então tem a Érica, que é a minha consteladora, que a gente vai falar um pouquinho, né, também de constelação, eu acho, né? Dos 5, acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho dos 5 aí, não sei se dá tempo. Mas o site da Estera é esterabrasil.com.br, a Liz escreveu já. E eu vou deixar o meu Instagram aqui para todo mundo, @lelamelo, e a gente marca. Eu tô assim, super... Lela Melo, você disponível. Tem Lela com L-E-L-O, né? Lela. Lela, L-L-A, né? E Melo com 2 L's. L-O. E Melo, que também tem 2 L's. Então é Lela Melo. Então... Mas a gente já coloca aqui daqui a pouco. Mas é só agendar comigo ou no site lá, mas acho que comigo é mais fácil. Que mais? Tem mais alguma pergunta? Porque, por exemplo, para mim, quando eu tomei essa consciência de que eu sou auditiva, o que aconteceu? Eu comecei a olhar para trás e identificar momentos na minha vida. Por exemplo, eu lembro que eu estava no 4º ano do que a gente chamava de primário, né, que hoje seria o nosso 5º ano do ensino fundamental 1, e o professor de geografia falou que, olha, ele deu, não lembro se era
20 questões e dessas 20 questões, 10 vão cair na prova. Era algo mais ou menos assim. Então, ele deu as questões, a gente tinha as respostas, e naquela época, sabe aqueles gravadores com aquela fita cassete pequenininha? Aí, o que que eu fiz? Pergunta não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu tinha aqueles relógios que tinha calculadora, aí eu apertava o botão que fazia pi, aí eu deixava alguns segundos para eu responder, daqui a pouco eu fazia pi, pi, e eu falava a resposta correta, e aí eu pi, um tempo para eu repetir a resposta, e aí ia lá, pergunta 2. Então, eu fui estudando dessa maneira auditiva. É claro, eu tirei um 10. Só que eu só fiz isso em uma única prova, uma única vez. Se eu tivesse descoberto isso antes, né? Eu falei, puxa vida, eu teria montado uma estratégia completamente diferente para estudar. Né? Eu aqui em São Paulo tive a oportunidade de estudar no Colégio Bandeirantes, que olha, foi suado. Eu lembro que a cada bimestre eram 3 semanas de sofrimento. 2 semanas de provas e a terceira semana recebendo as notas das provas. Meu Deus do céu. Né? É do lado da minha casa o colégio aqui. E não precisava ter sido um sofrimento, né? Porque se eu entendesse, né, tivesse mais essa consciência do autoconhecimento, de como eu melhor funciono, como eu melhor aprendo, né? Quais são, assim, teria facilitado, né? Mas é aquilo, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Vamos lá. Uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu achei isso muito interessante, que, nossa, conforme eu ia aprendendo coisas novas, eu ficava, gente, e aí eu saio compartilhando com um monte de gente do tipo, sabe quando você quer cutucar as pessoas para elas despertarem, para elas acordarem? E a resposta que você me orientou em relação a esse processo individual do despertar, que você falou, é como se todos nós tivéssemos viajado para a praia, e aí, do tipo, um acorda primeiro, né? Então, É um texto, né? Eu não sei quem escreveu esse texto, mas é muito bonitinho, né? É um texto falando que eu li uma vez, eu não vou saber de quem, e ele fala que é como se estivesse viajando com uma turma, né? E cada um acorda um horário. Quando você viaja, aluga uma casa com, sei lá, 50 pessoas, né? Você não vai conseguir todos acordar no mesmo horário. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo. O que você pode fazer, que se você acordou primeiro, né? O que você pode fazer é preparar o acordar dos outros. Então, você vai lá, prepara o café da manhã, já compra o pão, já faz o leite, já faz o café. E isso torna o despertar do outro mais agradável. Ele já tem alguém que preparou algumas coisas para ele, né? Então, eu acho esse texto que eu li muito com o que eu acredito. Eu falo assim, lógico, eu tô 20 anos nessas formações, nessa busca, na verdade 40, né, desde que eu nasci, mas com formações em cursos há 20. E se você pode preparar para o outro, né, para ele sofrer menos, para ele entender, né, como é. Porque assim, eu falo, as pessoas falam, é muito sofrido se conhecer. Gente, é muito mais libertador, né, porque do que sofrido. Eu falo que a fórmula do sofrimento é o valor que você dá para o problema que você tem hoje, dividido pelo quanto você se conhece. E quando a gente fala o quanto você se conhece, é muita coisa. É quanto você se conhece não só desses 40 anos de vida, é de tudo. Imagina como um espírito imortal, o que eu sou, o que eu já fui, né? E a gente nem vai entrar aqui em outras questões mais profundas, né? E vamos falar só se você falar mesmo só dessa vida, você já imaginou o tanto de coisa que tem desde a gestação, desde a barriga da sua mãe, tudo que você atraiu ali, né, para você, que a sua mãe estava pensando, que sua mãe estava passando, aí no seu nascimento, quais eram as condições que você nasceu, seu pai estava bem com sua mãe, se seu pai assistiu o parto, se não assistiu, se você tinha nome, se não tinha, se achavam que você era mulher, se achavam que você era homem, se você tinha irmão, se você não tinha, se vocês tinham dinheiro, se não tinha, se sua mãe acertava quando era fome, ela achava que era sono, não sei quando é sono, ela achava que era fome. É tanta coisa que você foi colocando no seu inconsciente, né, porque você não lembra nada, a gente não lembra nada até os 7 anos, absolutamente nada, eu não lembro absolutamente nada. E aí você foi criando mecanismos de sobrevivência ali. A gente tem 30 segundos. Jura?
vai derrubar a gente. Ai, não acredito. Gratidão, gratidão, Lela. A gente faz outra, a gente faz outra. Gratidão a todos também que participaram. A gente continua o papo. Obrigada, viu? Nossa, passou muito rápido. As meninas, não. A gente vai fazer mais, né, Liz? Pra gente falar bastante sobre autoconhecimento. A gente tem umas perguntas que eu vou responder para minha prima.